desculpou, né, na frente daquele frei. Quando ele ficou sabendo, ele foi inclusive na igreja e São Francisco, mas veja a coragem, gente, né? Ele agiu pelo coração, agiu pelo quê? Pela obediência. Imagine o tamanho da humilhação desse frei, mas agiu pelo coração, agiu movido por algo divino. Isso é aquilo que nós chamamos de coragem, é fortaleza, é ser forte na fé. Morreu uma pessoa da minha casa, né? Mas eu sei que mesmo naquela morte Deus não deixou de me amar. O maior mal, gente, que tem para uma pessoa não é ela morrer, porque morrer todo mundo vai, a não ser que Jesus volte antes. Por isso que nós dizemos no nosso creio, né, virá julgar os vivos e os mortos. Então, morrer, gente, todo mundo vai morrer, mas, a não ser que espere a volta do Senhor. Mas o maior mal que tem para a nossa alma não é a morte. O maior mal que tem para a nossa alma é o inferno. Então, é eu agir por coragem, né? São Domingos Sávio, gente, tinha essa coragem. São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Veja, antes morrer do que pecar. Aqui a gente tem nessa coragem e nessa fortaleza nós temos o exemplo dos santos. Quantos santos, gente! Na Revolução Francesa de 1789, o governo revolucionário da França que tomou o poder, ele criou uma constituição civil do clero e fez com que muitos padres e religiosos obedecessem tentou fazer com que eles obedecessem aquela constituição, que eles desligassem de Roma e obedecessem o governo francês, desligassem do Papa. E muitas ordens religiosas, muitos padres, muitas irmãs não aceitaram. O que eles fizeram? O governo francês, no chamado período do terror, eles foram lá, pegaram aqueles padres, pegaram muitas vezes muitas irmãs, levaram para a guilhotina. Mataram entre padres e religiosos aproximadamente 50 mil na França. E tem um episódio de algumas freiras carmelitas, gente, que foram para a guilhotina na França, que elas estavam, antes de serem guilhotinadas, prenderam elas no convento, levaram elas até a guilhotina e elas iam cantando para a morte. Isso é coragem, hein? Você sabe que o bem maior espera, apesar da morte. Aqui se cumpre aquilo que Jesus disse: não temei, pois, aquele que pode matar o corpo, mas depois disso não faz nada mais. Temei aquele que pode matar a vossa alma. A coragem. Veja o que diz a palavra de Deus aqui, 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Por isso que nós estamos falando esses frutos, gente. Esses frutos, eles são frutos de santidade, são dons de santidade. A pessoa que demonstra esses dons é uma pessoa que está caminhando para a santidade, é uma pessoa santa. E claro que se a pessoa tiver esses dons infusos, o dom carismático nela é potencializado. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom infuso, quando ela vai pregar, gente, a pregação dela tem autoridade de Deus, tá bom? A pessoa que tem os dons infusos, quando ela vai tocar o coração realmente de verdade. Não vai ser apenas uma apresentação, um showzinho, não. Vai ser um toque poderoso do Senhor. Então a gente tem que buscar realmente os dons infusos. O próximo dom infuso. Nossa vida, que horas são aí já? Eu já estou falando aí faz uns par de tempo, né? Vai lá, o dom do temor de Deus. A piedade fala daqui a pouco. Tem a piedade e o temor de Deus. Eu vou falar do temor de Deus antes. É só porque está na ordem aqui que eu coloquei, mas são esses dois que faltam: a piedade e o temor de Deus. Quero pegar com
vocês, gente, o livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículo 19 e 20. Podem anotar essa citação e vamos abrir nessa citação. Também eu recomendo que se pegue, que quem está anotando aí, anota Eclesiástico 1, 27 e 28, Provérbios 8, 13, Efésios 5, 10, são todas citações que falam do temor a Deus. Gente, nós já vamos ler ali Eclesiástico 34, 19 e 20. Quem achou na Bíblia Ave Maria, diz a página aí pra gente, faz favor. Eclesiástico 34, 19 e 20. Achou lá, Lucas? Achou? Eu tô lendo um negócio diferente aqui. Então tá bom. 34, 19. 34, 19 e 20. 912. Oi? 912. 912. Nós vamos ler essa passagem daqui a pouquinho. Mas, gente, quando fala da questão do dom do temor a Deus, gente, o que é temor a Deus, gente? Vou ler aqui a definição para vocês, depois eu explico um pouquinho. Diz assim: esse dom nos mantém no devido respeito diante de Deus e na submissão à sua vontade, afastando-nos de tudo que lhe desagrada. Temor de Deus é um termo desgastado, pois temos a falsa ideia de que se refere a ter medo de Deus. Ao contrário, é o reconhecimento do grande amor de Deus para conosco. Como Ele me ama, procuro corresponder a esse amor, tentando agradá-lo em tudo por amor. Eu não concordo com a apostila aqui, tá bom? Quando diz assim que é um termo desgastado. Por quê? Porque esse termo a gente não pode dizer que é desgastado, porque é um termo bíblico. Tá bom? Muitas vezes a apostila também foi feita por uma pessoa, de vez em quando tem um outro errinho. Mas veja, quando a gente fala temor de Deus, o que é o temor de Deus, gente? É eu ter medo, é eu não querer ofender a Deus por meio dos meus pecados. Tem um santo que diz assim, gente: pensa no teu fim, e você deixará de cometer muitas coisas no teu presente. Pensa no teu fim e você vai deixar de cometer muitas coisas no teu presente. Eu falo assim, o que é um caminho para a gente ter o dom do temor a Deus? Nós não podemos esquecer, gente, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus me ama profundamente, sim. Mas Deus é justo. Tá bom? Deus é amor? É. Deus é misericordioso? É. Gente, mas eu não posso ficar pecando todo momento e achando assim, agora que eu pequei eu vou confessar, porque Deus me ama. Quando você comete um pecado mortal, o pecado mortal ele nos afasta da graça de Deus. Quem que me afasta da graça? É Deus? Não, sou eu. Fui eu que cometi o pecado. A gente acabou de escutar uma citação que São Paulo diz assim, que Deus não dá para nós força, não dá para nós tentação nenhuma que nós somos incapazes de suportar. Deus é fiel. Então a gente não pode estar cometendo pecado e estar achando assim, depois eu vou lá e me confesso e Deus me perdoa. Não, meu irmão. O Padre Pio, sabe o que o Padre Pio fazia? O Padre Pio, quando a pessoa vinha confessar muitas vezes o mesmo pecado, ele não dava absolvição. Ele não absolvia. Ou seja, por quê? Porque a pessoa foi confessar e ela não tomou uma decisão sincera de não voltar mais a pecar. Depois de cada confissão a gente tem que ter essa decisão: eu não volto mais a pecar, eu vou evitar o pecado. Pode ser que eu caia no pecado? Sim. Aí eu volto a me confessar, mas eu tenho que sair da confissão decidido: não quero mais pecar. Aqui, gente, então, quando o temor a Deus é justamente isso, é fazer o que a gente, eu aconselho assim para vocês nesse sentido. O temor a Deus, para você adquirir o temor a Deus, você querer o temor a Deus, eu falo assim para você: pense sempre
no dia do teu juízo. Todos nós vamos passar por um juízo chamado juízo individual. E a igreja, a doutrina da igreja fala disso, né? O homem morre uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Está lá em Hebreus 9:27, chamado juízo individual, juízo particular. Nesse juízo individual e juízo particular, o que ocorre? Nós somos julgados por todos os nossos atos. Claro que a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Mas, gente, será que a gente está escolhendo o mesmo Deus aqui nessa vida? Porque se a gente vive em pecado, a gente não está escolhendo Deus, a gente está escolhendo o pecado. Se a gente está escolhendo Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar viver de acordo com aquilo que é de Deus. Então é bem sério isso. É bem sério isso. Veja o que diz Eclesiástico 34, lá 19 e 20. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, é um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e proteção. Quanta bênção que Deus dá para aqueles que o temem. Eu falo assim, a gente tem que temer a Deus, gente, em tudo, né? Hoje em dia, por exemplo, desde o traje que a gente vem na igreja, muitas vezes. Hoje está muito frio, graças a Deus, dá para a gente falar disso bem tranquilo, né? Todo mundo vem aí, né, cobrindo até as orelhas, né? Quando está um frio desse jeito. E quando está calor. Para quem vir mostrando o corpo, né? É questão do temor a Deus, o respeito às coisas de Deus. A gente está perdendo esses costumes hoje, né? De vez em quando, decote, né? E tanto para a moda masculina quanto para a moda feminina. Nossa Senhora em Fátima disse, né? Virão modas que hão de desagradar muito a Nosso Senhor, né? Calças, né? De vez em quando mulherada, homens também usam hoje calça, gente. Só não é mais justa a calça do que a justiça divina. Mas aquilo lá desenha todo o corpo, decotes muito grandes, né? E assim por diante. A gente respeita as coisas de Deus, respeita a casa do Senhor, tá bom? E por aí vai o respeito à celebração eucarística, tá bom? Então a gente respeitar a celebração eucarística, a gente fazer os gestos durante a celebração eucarística, todos os gestos que nos são feitos, que nós fazemos durante a celebração, os sinais da cruz, as orações, o bater no peito, gente, né, ali rezando de coração em todos esses gestos, temendo a Deus. Se temos algum pecado, né, São Paulo diz isso, examine a tua consciência. Se você tem algum pecado grave, não vá comungar. O que é um pecado grave? Um pecado que nos separa da graça de Deus. Não vai comungar, vai confessar primeiro. Porque uma pessoa que comunga em pecado grave, ela está cometendo outro pecado pior ainda, que é o pecado do sacrilégio. Sacrilégio é você zombar das coisas santas. Eu vou confessar e eu não conto todos os meus pecados. É sacrilégio, é falta de temor a Deus. Então, buscar o temor ao Senhor. Saber, gente, olha, Deus é misericordioso, mas não esqueça, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, tá bom? Deus é justo. Você acha que no céu, só para nós pensarmos um pouquinho assim, você acha que no céu vai estar aquela pessoa que dedicou toda a sua vida na terra a viver a santidade, e aquele que pintou e bordou e fez de tudo e buscou os prazeres? Você acha que os dois vão para o mesmo lugar? Não tem nem lógica isso. E vamos falar do último dom aí, gente, que é o dom da piedade, tá bom? O que é
piedade, gente? Eu vou pedir para vocês que nós vamos pegar uma passagem para meditar, que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 e 9. Pedro 3, 8 e 9. São duas, né? Primeira. Bíblia Ave Maria, página 1544. Diz assim: finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Veja, São Paulo aqui, gente, o que é piedade? Gente, o dom da piedade é o dom da intimidade amorosa com o Senhor. E algumas pessoas falam aqui que talvez seja um dos maiores de todos os dons, né? É um dom muito grande. Esse dom acende o fogo do amor a Deus e aos irmãos, produz em nós grande afeição filial para com Deus, leva-nos a viver a fraternidade, enxergamos-nos todos como filhos do mesmo Pai. Padre Pio, de novo, Padre Pio tinha esse dom de uma forma maravilhosa, gente. Uma vez chegou um homem falar para o Padre Pio, falou assim: ó Padre Pio,